Voltamos com o Horizonte Debate e hoje fazemos uma reflexão sobre o Natal. Depois de tantos símbolos e de tanta história, eu queria perguntar para fazer um movimento também de análise. Paulo, para você, estudioso desses símbolos, qual que é o verdadeiro sentido dessa época? Olha, todo símbolo, ele quer materializar uma ideia, um sentimento. A partir do momento que esse símbolo ele se torna independente dessa ideia, ele perde o seu sentido. Quando ele é idolatrado de uma maneira em que se desloca o valor essencial que ele foi construído, então ele perde o seu significado mais importante. Principalmente quando ele é mercantilizado. Sim. E esse é um grande desafio que nós temos dessa reconfiguração, desse entendimento do Natal a partir da sua essência, a partir da religiosidade, que é o valor por excelência que faz com que ele perdure dentro da história. Yasmin, corremos o risco nessa banalização de perder o sentido, de nos atabalhoarmos em meio às filas do shopping, do supermercado, a nos empanturrarmos de peru na ceia e álcool, e no dia seguinte o tempo passar e pensar assim, nossa, agora é só o ano que vem? Corremos a chance dessa banalidade? Sim, corremos. É um risco grande, porque são tantas exigências, né? E muitas pessoas não têm como se ater a tudo isso, né? As exigências aí que se formam diante do capitalismo, principalmente. Sim. Das compras e de satisfazer a todas as necessidades, assim, nessa parte comercial, né? É difícil convencer um paciente consumista de que ele precisa ser mais do que ter? Então, Jairo, não é que seja difícil, mas é preciso passar por esse processo de elaboração, né? Do que é isso, por que consome, né? Por que está ali vivenciando, né? A questão do espírito natalino sem se presentear de uma outra forma que não seja comprar, né? Então, é preciso passar por um processo, né? Para entender e elaborar. Né? Elaborar as escolhas que estão sendo feitas. Muitas vezes se vai até o shopping, né? E não se escolhe, nem mesmo esse presente. O sentido do espírito natalino estar presente com a família, estar presente, não dar presentes. Um dos últimos textos de Zygmunt Bauman, um filósofo polonês que gosto tanto, que vai falar sobre a modernidade líquida, né? Ele vai dizer que em breve teremos na porta dos shoppings ou junto ao Código de Defesa do Consumidor, talvez uma regra sanitária de dizer que as comprinhas que as pessoas acham que é um antidepressivo, algo desse tipo, ele traz os seus reveses, ele traz o seu efeito colateral. Muitas pessoas vão ao shopping tentando eliminar sofrimentos psíquicos através do cartão de crédito. Tem que lembrar o telespectador que essa conta chega em janeiro, junto com o IPVA. Isso, e a conta é alta. Altíssima. Dependendo do sofrimento, então, se for proporcional, sim, estou dizendo desse sofrimento psíquico, a conta é alta, não é tanto do financeiro. Abdunab, como uma família muçulmana vivendo no Brasil e aí bombardeado por essas informações todas, vive esse sentido agora, dessa época do ano? Olha, a gente respeita, tenta compartilhar, mas com restrições. Por exemplo, na festa do Natal tem muita bebida. O muçulmano não bebe, pelo menos o muçulmano correto. E, aliás, também na religião cristã, talvez bebida não é, pelo menos não é, elogiada, se não for proibida. Só para comentar sobre a questão do Papai Noel, a religião islâmica tem regra para todas essas coisas. Nós temos duas festas religiosas. Com cada festa, tem uma coisa que a pessoa muçulmana tem que fazer para alegrar aquelas pessoas mais desfavorecidas. Por exemplo, nós temos a primeira festa no final do mês do jejum, do Ramadã. Todo mundo conhece. No final desse mês tem uma festa que a gente festeja, faz festa, come, faz muita comida típica de cada país. Mas, antes do dia da festa, cada muçulmano tem que pagar uma obrigação.
uma caridade que seriam $3 mais ou menos para cada pessoa da família. Eu tenho 5 pessoas na minha família, pago $15 para o pobre direto na mão do pobre. Não chega através da autoridade. Eu vou lá para a casa do pobre, dobrar ele o dinheiro para ele conseguir participar com aquelas pessoas mais favorecidas o dia da festa. Então, todo mundo, mesmo aqueles pobres, vão ter a condição de participar de uma maneira digna e feliz. Na outra festa, no final da peregrinação para Meca, os peregrinos fazem essa peregrinação na Meca, a gente faz uma festa de sacrifício. Geralmente, cada pessoa que tem condição de fazer sacrifício, geralmente abate um carneiro, e daquele carneiro, daquela carne, a gente tem que dividir em 3 partes. Uma parte para o pobre, uma parte para presentear para os amigos e uma parte para o consumo daquela família. Por que essas divisões? Aquela parte para o pobre sentir aquela festa do fim do período da peregrinação. E para presentear aquele amigo, aquele vizinho, para quê? Ele tem. Mas isso aqui vai entrar a felicidade no coração dele e vai fortalecer as ligações entre as pessoas. Como é um vizinho, como é um amigo. E aquela parte que fica para mim, a gente consome para dar uma alegria para a minha família. Esse símbolo do Papai Noel, Paulo, ele vai além daquela figura do bispo São Nicolau, lá do norte da Europa, né? Tem outras curiosidades bem comerciais através disso, né? É claro. A figura do Papai Noel ela vai surgir no século XIX, no período da Revolução Industrial. Ela retoma, claro, elementos antigos, como é o caso do presente na meia, do colocar a meia para o Papai Noel passar e deixar o presente. Essa ideia folclórica que foi construída, ela é uma imagem lá de São Nicolau, que gostava de dar presente e colocar dentro da meia para as crianças, não é? É interessante perceber que existe um elemento social nessa figura do Papai Noel que foi construído no momento em que as crianças começam a aparecer com o conceito de infância. Não existia esse conceito de infância. A infância, na verdade, a criança era um pequeno adulto, né, que ia crescer e ia dar continuidade a esse mesmo papel. No entanto, essa figura se tornou assim, um símbolo, um ícone do consumo, propriamente. Um ser de consumo. Um ser de consumo. Cuja propaganda vai ser direcionada. A isso, inclusive uma maneira de estimular com que as pessoas, logo após o dia de ação de graças, porque o Papai Noel é uma figura dos Estados Unidos, e nós temos uma influência gigantesca da cultura americana no nosso meio. Nós estamos no verão, mas estamos fazendo ainda a imagem do trenó, da neve e do shopping. Né? Com o Papai Noel. Todas, exato. Né? E aquela imagem do bom velhinho, aquela imagem dócil, vem para trazer as crianças também para o consumo. É importante dizer que nos Estados Unidos a festa de Natal, em função da tradição protestante, era em casa. Não tinha esse apelo tão grande das ruas. Então esse processo de trazer as pessoas para as ruas, para as lojas, ela é uma grande sacada para que as pessoas possam consumir os produtos que eram produzidos nas indústrias, não é? Então, é um conjunto, né, que a gente está vendo assim, de elementos. Agora, precisamos resgatar essa imagem lá dos textos sagrados, né? A imagem da estrela, que é tão bonita, que é trabalhada no Evangelho de Mateus, né? A estrela que guia, né? Ou mesmo a ideia do presente, ela aparece também lá no Evangelho, quando os magos vêm para presentear. Sim. Mas é uma maneira de fazer presente como valorizar aquela pessoa. E nós perdemos essa perspectiva de valorizar a pessoa do menino Jesus e a sua mensagem de solidariedade. Agora, por que a gente perdeu? Porque quando falamos de consumo, falamos de uma força do capital que quer impor de toda forma o lucro, a produção e esses eventos e esses elementos que são consumidores. Mas, Yasmin, por que perdemos tanto? Então, e pensar diante do que você trouxe, que essa criança, né, se torna um adulto e que ela continua consumindo. Tá? Então, no período de Natal, não só as crianças estão aí consumindo, mas os adultos principalmente, né, levando essa questão do espírito natalino para
concretização de um sonho, né? Eles continuam a comprar presentes, a se dar presentes nesse período. E como é que é isso, né? Se está falando de um momento de ganho, né? Perder. Sim. Não está sendo possível Mas aí, perder. Yasmin, o que eu acho que é interessante, aí, fazendo uma textura, né, do símbolo que Abdul-Nabi coloca e que Paulo também coloca, desse avatar da rede social que sai por aí publicando as fotos em todas as creches e todos os asilos em que ele vai, né? Sabendo que esse símbolo de dar para o outro é algo tão próprio, algo tão íntimo, de você pegar um brinquedo e levar para um asilo e estar com para uma creche, ou levar até mesmo algo para um asilo de velhinhos, aquele velhinho que a gente sabe lá do asilo de perto da nossa casa, que não recebe a visita da família dele, mas que antes do Natal você vai se dedicar a colocar o almoço na boca dele, mas que faz isso muitas vezes com o celular lá para depois mostrar para as pessoas, em compor uma personalidade muito altruísta, muito bela. Eu tenho uma falta de paciência com esse negócio, Yasmin. Então, e como que é isso, né? Esse ganho instantâneo, né? Esse ganho instantâneo do virtual, né? Que perpassa nesse período, agora principalmente, porque fica o tempo todo aí, o ganho, né? Assim, sempre. E a dificuldade, mais uma vez, ressaltando, das pessoas do perder. Mas né? eu acho assim, que ainda insisto, mas a dificuldade em refletir símbolos que são tão importantes. Sim, a perda dos valores da família. Nossa, mas símbolos que são tão importantes. Vou caminhar para um terceiro bloco, onde a gente vai fazer ainda mais essa análise. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.